Olá, seja bem-vindo! Vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo. O setor de serviços registrou alta em novembro, após 2 meses de perdas. O resultado interrompeu a sequência negativa e coloca o principal setor da economia em nível superior ao período pré-pandemia. O setor de serviços, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto brasileiro, reverteu os 2 meses consecutivos de quedas e cresceu 2,4% na passagem de outubro para novembro. A alta também coloca o setor em patamar 4,5% acima do período pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Segundo o IBGE, o resultado positivo faz o segmento se recuperar da perda acumulada de 2,2% nos 2 meses de taxas negativas. Essa recuperação de novembro coloca o setor no maior patamar dos últimos 6 anos, igualando-se ao nível de dezembro de 2015. 4 das 5 atividades pesquisadas avançaram no mês, na comparação com outubro, com destaque para serviços de informação e comunicação, com 5,4%, que recuperaram a perda verificada nos 2 meses anteriores. De acordo com o IBGE, o segundo impacto positivo no índice de novembro veio da atividade de transportes, com 1,8%. Os serviços prestados às famílias representaram um terceiro impacto positivo no mês, com 2,8%. E já outros serviços representaram o quarto impacto positivo, com índice de 2,9%. Em 2021, com o avanço da vacinação, diminuíram os pedidos de seguro-desemprego e os números voltaram ao patamar de antes da pandemia. Os pedidos de seguro-desemprego registraram uma queda de 10,2% em 2021 em relação ao ano anterior, marcado pelo início da pandemia de Covid-19. No ano passado, foram 6 milhões e 80 mil requerimentos e em 2020 foram 6 milhões e 780 mil. Apesar de os números terem voltado ao patamar da pré-pandemia, os últimos 2 meses de 2021 tiveram alta. Em dezembro, houve 484 mil solicitações, um aumento de 13% sobre o mesmo período de 2020, com quase 426 mil. Mas o recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, com mais de 960 mil pedidos. Os números são divulgados pelo painel de informações do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o governo federal, o resultado reflete o esforço para a manutenção dos empregos no Brasil. De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no acumulado de janeiro a novembro de 2021, o saldo é de aproximadamente 3 milhões de vagas de emprego criadas. Mas mesmo com a melhora dos índices, o desemprego se mantém alto. Segundo o IBGE, o trimestre encerrado em outubro tinha 12 milhões e 900 mil pessoas fora do mercado de trabalho. São Paulo incluiu o maior número de novos beneficiários no Auxílio Brasil e é o segundo estado com mais famílias inscritas no programa social no país. Dos 3 milhões que vão começar a receber R$ 400 em 18 de janeiro, mais de 482 mil pessoas são de São Paulo. Em segundo lugar, vem o estado da Bahia, com cerca de 316 mil beneficiários, seguido pelo Rio de Janeiro, com quase 315 mil famílias. No total, o estado que tem o maior número de famílias inscritas é a Bahia, com 2 milhões 160 mil pessoas, seguido por São Paulo, com 2 milhões 140 mil. Neste ano, o Auxílio Brasil vai beneficiar cerca de 17 milhões e meio de pessoas. O Ministério da Cidadania afirmou que, com a inclusão de 3 milhões de novas famílias na folha de pagamento, o programa zerou a fila de elegíveis e alcançou o maior número de beneficiários da história. O calendário de pagamentos do benefício segue o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão de cada titular. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias em situação de extrema pobreza, com renda de até R$ 100 por pessoa. Já as famílias com renda de até R$ 200 por membro têm o direito ao pagamento se tiverem gestantes ou pessoas com até 21 anos incompletos. Puxada pelos combustíveis e pela energia, a inflação oficial do Brasil fechou 2021 com a maior alta em 6 anos.
O indicador também apresentou leve alta em dezembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, perdeu ritmo em dezembro e variou 0,73%. Apesar do resultado menor, o Índice Oficial de Preços terminou 2021 no maior patamar desde 2015. Segundo o IBGE, o IPCA fechou o ano com alta de 10,06%. O aumento da inflação foi ainda menor que o esperado por analistas financeiros, mas representa quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo para 2021, de 5,25%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que calcula a inflação das famílias com rendimentos de até 5 salários mínimos, fechou o ano passado com alta de 10,16%, acima dos 5,45% registrados em 2020. Os grandes vilões da inflação continuaram os mesmos: os combustíveis e a energia elétrica. A escassez hídrica desde setembro levou a cobrança adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos na tarifa. A alta no preço dos combustíveis fez com que o grupo de transportes tivesse a maior variação de preços ao longo do ano passado, de 21,03%. Os destaques foram para a gasolina, que acumulou alta de 47,49% em 2021, e o etanol, que subiu 62,23%. Outro destaque nos transportes foi o preço dos automóveis novos e usados, motivado pela falta de alguns componentes na cadeia produtiva do setor. Os aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais de um salário mínimo terão aumento de 10,16% em 2022. O reajuste segue a variação do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado, divulgado pelo IBGE. Com o reajuste, o teto do INSS sobe para R$ 7.087,22. O aumento de 10,16% vale para os demais benefícios da Previdência Social acima do salário mínimo, como auxílio-doença, e valerá a partir de 1º de fevereiro, quando será paga a folha de janeiro. A correção também incide sobre as contribuições recolhidas à Previdência Social, tanto as descontadas automaticamente dos trabalhadores com carteira assinada, como as que são pagas por profissionais autônomos. Quanto aos beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo, a correção ficou em 10,18%, um pouco acima do INPC de 2021. O índice foi definido no fim do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória, que fixou em R$ 1.212 o salário mínimo para 2022. O reajuste para aposentados e pensionistas vale apenas para quem estava recebendo os pagamentos em 1º de janeiro do ano passado. Os segurados que começaram a receber benefícios do INSS em fevereiro terão um percentual menor de reajuste, porque não receberam 12 meses completos. Os percentuais de reajuste proporcionais serão regulamentados nos próximos dias pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo INSS. Alunos do ensino médio terão novidades no retorno às aulas. A lei do novo ensino médio, que foi aprovada em 2017, entra em vigor neste ano e traz várias mudanças. Entre elas, o aumento das horas de aulas e alterações na grade do currículo escolar. O modelo curricular do novo ensino médio permite que os jovens optem por uma formação técnica ou profissional nos 3 últimos anos da educação básica. Quando concluir o ensino médio regular, o aluno poderá receber um diploma de curso técnico ou profissionalizante para entrar no mercado de trabalho. Para que a proposta seja viabilizada, as escolas públicas e privadas vão manter os alunos mais tempo na sala de aula. O tempo dedicado ao ensino, que era de 4 horas em média, passará a 5 horas por dia. Ao final do ano, o total de horas letivas chegará a 1.000, o que representa um aumento de 200 horas se comparado com o modelo anterior. As disciplinas do ensino médio não serão abordadas individualmente, como acontece no modelo antigo. A partir de agora, elas estão organizadas em 4 áreas do conhecimento: ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.
Mas as alterações não excluíram as disciplinas tradicionais da grade, como língua portuguesa, matemática, biologia, física, química, artes, educação física, língua inglesa, filosofia, geografia, história e sociologia, que vão continuar no currículo escolar. Neste novo modelo, os conteúdos serão trabalhados de maneira integrada nas salas de aula. A disciplina de artes, por exemplo, poderá ser trabalhada em conjunto com história. Outra novidade vai ser o chamado projeto de vida, que será oferecido para o aluno tentar entender suas aspirações. A ideia é ajudar o estudante a compreender o que ele quer para o seu futuro, ao mesmo tempo que entende como a escola pode ajudá-lo a alcançar o objetivo. A farmacêutica suíça Novartis anunciou nesta semana resultados positivos de seus testes clínicos de fase 2 de um tratamento antiviral contra a Covid-19. O medicamento foi desenvolvido em parceria com o laboratório molecular Partners, também suíço. O tratamento administrado por via intravenosa atingiu objetivos primários nos ensaios de fase 2, referentes à redução da carga viral após 8 dias para as 3 doses testadas. Também atingiu seus objetivos secundários relacionados com hospitalizações ou internações em terapia intensiva ou óbitos, alcançando uma redução dos riscos de 78%. Este estudo de fase 2, denominado Empatia, foi realizado com 407 pacientes ambulatoriais adultos. A fase de pesquisa corresponde à etapa intermediária dos estudos clínicos. O grupo informou que os testes in vitro demonstraram um alto nível de neutralização contra todas as variantes conhecidas, incluindo Delta e Omicron. Um acordo assinado em outubro entre os dois laboratórios prevê o desenvolvimento de 2 tratamentos antivirais potenciais contra a Covid-19. Na Finlândia, pesquisadores desenvolveram um spray nasal anti-Covid que pode proteger contra todas as variantes. A substância é complementar às vacinas e dura cerca de 8 horas. Os cientistas da Universidade de Helsinki garantiram que o novo spray nasal é eficaz contra a Covid imediatamente após sua administração e pode permanecer agindo por pelo menos 8 horas. Segundo os pesquisadores, esse spray é um tratamento preventivo e não uma vacina. O uso pode ser útil para pessoas em que a proteção vacinal é insuficiente. Dependendo da situação da epidemia, também pode beneficiar indivíduos totalmente vacinados quando administrado antes de qualquer situação de alto risco. A substância desenvolvida pela equipe tem a capacidade de inativar a proteína spike do coronavírus e oferece proteção eficaz a curto prazo. De acordo com um estudo publicado, mesmo em casos de alto risco de exposição, protege logo após sua administração. A molécula TRISB92 neutraliza o SARS-CoV-2 e suas variantes de preocupação, incluindo a Delta e a Omicron. A administração de uma pequena dose protegeu 1.351 camundongos da infecção. Os resultados ainda precisam ser revisados por pares. Também ainda são necessárias mais pesquisas antes que o produto possa ser usado em humanos. A ONU pediu um montante recorde de 5 bilhões de dólares para garantir o futuro do Afeganistão. O país está à beira de uma catástrofe humanitária que se intensificou após o retorno dos talibãs ao poder. O valor para nações cooperantes visa financiar as necessidades humanitárias do país ao longo do ano de 2022. Esta é a maior quantia solicitada pela ONU para um único país. A informação foi divulgada pela própria organização, com sede em Genebra, na Suíça. Essa é uma medida paliativa absolutamente essencial que estamos apresentando à comunidade internacional. Sem esse financiamento não haverá futuro. Precisamos que isso seja feito, caso contrário, haverá sofrimento. Ainda serão agregados ao total o valor de 623 milhões de dólares para ajudar refugiados afegãos que vivem em países vizinhos.
O Afeganistão está à beira de uma catástrofe humanitária que se intensificou depois que os talibãs retomaram o poder do país em agosto do ano passado. O movimento fundamentalista é acusado de atentar contra direitos humanos e perseguir opositores do regime. Depois do intervalo, você vai ver que a Vila Olímpica, que foi preparada para receber os Jogos de Inverno de Pequim, já está funcionando e dando um show de tecnologia. Nós voltamos já! Olá, seja bem-vindo! Vamos juntos dar uma olhada no que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. Hong Kong vai definir novos crimes de segurança nacional. O anúncio foi feito pela chefe do executivo, Carrie Lam, durante a primeira sessão da nova legislatura, formada por apenas patriotas e sem oposição. Carrie Lam disse que uma nova legislação vai reforçar a atual Lei de Segurança Nacional imposta a Hong Kong pela China. A decisão transformou o Centro Financeiro Internacional e deu poder às forças de segurança para reprimir dissidentes. A atual Lei de Segurança Nacional pune 4 crimes: secessão, subversão, terrorismo e conclui com forças estrangeiras. Agora, com a apresentação de uma legislação local em conformidade com o artigo 23 da Lei Básica de Hong Kong, a cidade passa a formular suas próprias leis de segurança. Carrie Lam não detalhou o que será incluído, mas o artigo 23 detalha os crimes de traição, secessão, sedição, subversão e roubo de segredos de Estado. O artigo também contempla proibir organizações políticas estrangeiras de fazerem atividades em Hong Kong ou que organizações políticas locais tenham vínculos com entidades do exterior. E aqui no Brasil, as vagas de trabalho temporário saltaram durante a pandemia. O setor avalia que a flexibilidade do modelo de empregos por um curto tempo foi favorecido no decorrer do período. As incertezas na economia durante a pandemia contribuíram para turbinar o patamar de contratações de trabalhadores temporários. Segundo a Acertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário, foram registrados mais de 2.400.000 vagas na modalidade durante o ano passado, cerca de 20% a mais do que em 2020. Esse registro de vagas temporárias é o maior desde 2014, início da série histórica. O trabalho temporário ganhou força na pandemia porque é um regime atípico, que flexibiliza contratações e demissões em tempos de insegurança. O aumento no número de contratações neste modelo está atrelado à alta taxa do número de demissões que ocorreram no início da crise do coronavírus. Com a chegada da variante Ômicron e os diversos afastamentos de trabalhadores, a Acertem notou uma baixa adesão a novos trabalhadores, já que as empresas estão com receio de abrir vagas no momento. Cientistas e pesquisadores israelenses têm dedicado tempo a ensinar peixinhos dourados a dirigir. Os animais são capazes de navegar em terra dentro de um aquário enquanto comandam uma espécie de carrinho com rodas. Vamos conferir. Pesquisadores da Universidade Ben Gurion de Negev descobriram que as habilidades inatas de navegação do peixe permitem que ele conduza um veículo robótico em direção a um alvo terrestre se receber uma recompensa alimentar. Para realizar o experimento em comum, a equipe colocou um aquário sobre um conjunto de rodas motorizadas. Um sistema de câmeras registrou os movimentos do peixe na água e os traduziu em direções de navegação, movendo a engenhoca na direção em que o animal colidiu contra o vidro. Em um vídeo divulgado pela universidade, o peixe dourado pôde ser visto conduzindo o veículo em direção a uma marca colorida na parede da sala de experimentos. A pesquisa, revisada por pares e publicada em uma revista especializada, sugere que a capacidade de navegação é universal e não específica ao meio ambiente.
A Vila Olímpica, que foi preparada para receber os Jogos de Inverno de Pequim, já está funcionando e dando um show de tecnologia. Jornalistas e funcionários que já chegaram nas instalações recebem a comida de um jeito diferente. Vamos conhecer. Os jornalistas que chegam mais cedo para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim estão entre os primeiros a ter sua comida servida remotamente. É assim que o almoço é servido na cantina do Centro de Imprensa Principal. O sistema de delivery remoto está se mostrando uma novidade. Diversos alimentos são preparados seguindo todos os protocolos de segurança e utilizando o mínimo de mão de obra humana. O tradicional macarrão e até mesmo o hambúrguer estão sendo preparados por robôs. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim terão protocolos de Covid mais rígidos para a mídia visitante, atletas e autoridades, com todos isolados em uma espécie de bolha de confinamento, da qual não se pode entrar ou sair sem antes cumprir os protocolos de segurança, como testagem anti-Covid e quarentena obrigatória. Os Jogos de Inverno de Pequim vão ocorrer entre os dias 4 e 20 de fevereiro. E olha só essa história que emocionante. Uma família reencontrou o bebê desaparecido durante a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Ahmad, de apenas 2 meses de idade, foi entregue a um soldado em agosto, em meio ao caos da retirada de Cabul. Soheil foi entregue pelo pai a um soldado que olhava de cima uma multidão aterrorizada com a chegada dos talibãs ao poder depois de tomarem a capital afegã. Foi um taxista, Hamid Safi, que o encontrou chorando e abandonado no chão do aeroporto. Cuidamos dele como se fosse um filho, já o amamos. Se passaram 2 dias desde que o entregamos ao avô e estou sentindo muita falta dele. Vim aqui hoje de manhã cedo para vê-lo. Somente na semana passada, a família de Soheil conseguiu reencontrar o bebê na capital do Afeganistão. À noite ele acordava muito, agora quando eu acordo e vejo que ele não está por perto, choro muito. Eu vim aqui de madrugada para vê-lo e não consegui tolerar que ele ficasse longe, mas a mãe dele tem direito e ele deve ser enviado a ela. O pai da criança, um ex-agente de segurança da embaixada americana, partiu com a esposa e 4 filhos para os Estados Unidos logo após a retomada do país pelos talibãs. Eles levantaram uma campanha nas redes sociais e contaram com o apoio da polícia para encontrar pistas da criança. A mãe nos ligou de lá e disse que meu neto havia sido encontrado. Estávamos tomando nosso café da manhã. Eu e minha esposa começamos a chorar e não comemos nada de tanta felicidade. Somos pessoas fortes e amamos nosso neto. A família já entrou em contato com as autoridades americanas para que pudessem levar a criança até lá. Mas todos sabem que o procedimento que vai permitir o encontro de Ahmad com os pais será longo. Uma história que teve um final feliz. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.